Agora, há um outro aspecto na formação do romance, é que você pula de ambiente também, você vai para um outro ambiente, você prefere centralizar essa trama em São Paulo, né? E por que a opção por São Paulo? Por que buscar esse universo paulista? Dinheiro, riqueza, fortuna, consumo. É a cidade mais rica do Brasil, é a cidade que tem a maior concentração de milionários, talvez agora bilionários, né? E é a cidade onde você vai a um shopping e você vê marcas como Tiffany's, Gucci e outras que a gente não precisa nem citar. É uma cidade de gente muito rica. É a cidade que tinha, numa certa época, um número recorde de carros blindados. Os carros blindados são carros usados por pessoas ricas, evidentemente. E São Paulo era o ideal. E São Paulo era importantíssimo para a trama, São Paulo teve o primeiro grande comício pelas diretas. Quando pouca gente acreditava que isso era possível, Franco Montoro fez, no 25 de janeiro de 84, montou aquele palanque onde todos os políticos da oposição, mesmo aqueles que não se bicavam, como dizer, estavam lá. Leonel Brizola estava lá, o então líder sindical Luiz Inácio da Silva estava lá, Fernando Henrique estava lá. Era muito importante, só podia ser em São Paulo. Não começou no Rio de Janeiro, começou em São Paulo. Aquele momento ele é decisivo ali na trama e na própria trama do seu, porque é dali que eles veem as novas possibilidades com a democracia, né? Agora, há um contraponto interessante na confecção dos personagens mais populares, como o Major, a filha dele, a mulher dele e tal, e a concepção da classe dominante mesmo, do Olavo, da Mara, né? Então, quer dizer, como é que foi feito esse trabalho de pesquisa para você chegar a esses nuances, a essas nuances da vida de cada um? Eu utilizei minha experiência, trabalhei em publicidade quase 10 anos, ou até mais de 10 anos, conheço esse mundo muito bem, conheço o mundo dos policiais muito bem, conheço o mundo das pessoas que vivem de faxina, por exemplo, muito bem, não só como repórter, mas também como indivíduo. A minha família, a minha origem, é uma origem de lavradores que foram para a cidade, no caso cidade pequena, Valença, para conseguir trabalho como tecelães. E minha avó era analfabeta. No entanto, eu só descobri isso aos 80 anos, quando eu cheguei em casa, já morava no Rio, e encontro ela sentada diante da mesa e ela assinava alguma coisa e eu perguntei, vó, o que você está assinando? Ela falou, não estou assinando, estou aprendendo a escrever meu nome. Ela tinha 82 anos. Então são mundos, tanto o mundo dos ricos quanto o mundo dos pobres, o mundo da classe média, são mundos que eu conheço muito bem e eu circulo por eles. Aí isso é fundamental para a sua trama, né? Agora... E dar a cada um deles uma linguagem diferente. A linguagem do Major é uma, a linguagem da Mara é outra, a linguagem do Olavo é outra. E tem até características, que a Mara é gaúcha. Então, como ele, de vez em quando, debocha dela, das concordâncias que ela faz, ela não erra as concordâncias. Ela fala como uma pessoa gaúcha fala. O uso do tu que eles... Mas ele é um erudito. O Olavo é um erudito, então para ele é uma agressão aos ouvidos. Mas ela é linda, ela pode. Não, o Nejá me disse que a questão do uso do tu é porque o tu denota mais intimidade do que o você para os gaúchos, né? Na conceituação do gaúcho, né? Agora, é uma trama que só seria possível dentro daquele renascer da democracia, porque teria que haver o contraponto da descoberta disso, né? Teria que haver, quer dizer, como é que se sabe disso, né? Quer dizer, o romance ele acaba se formalizando como um retrato de uma época do início da retomada democrática brasileira, que ela vem com toda a carga do passado, né?
Quer dizer, reconstituir esse período aí foi fundamental para a obra. E para você como autor, como é que foi mergulhar novamente nesse universo? Era muito importante para mim voltar a esses tempos, até para rebater algo que eu sempre discuto. Como o João Mino fez no livro dele, temos que lembrar esse Brasil. Não podemos esquecer aqueles tempos convulsos, difíceis, em que parecia que a gente realmente mergulhava no abismo. Eu queria voltar a isso. E dessa vez a pesquisa foi muito mais fácil, porque há muito mais elementos de pesquisa do que nos anos 60. E há um outro fator que você percebe ao final, que é a novidade da liberdade de imprensa. A imprensa agora pode e denuncia. Esse aspecto de que somos mais corruptos agora, isso não é verdade. O que acontece é que hoje a imprensa fala e hoje, por exemplo, funcionários que estão ao lado de corruptos não se calam. Podem até não denunciar abertamente, mas procuram uma forma de não deixar que aquilo continue acontecendo. E isso começa quando? Isso começa nos anos 90, como também, infelizmente, começa a nossa diáspora, porque os brasileiros e brasileiras sem trabalho, sem condições de vida, como a Bárbara, têm que se exilar, autoexilar. Tem que buscar um degredo que não queriam. E hoje está havendo um retorno à casa paterna, né? Interessante quem isso. Pode, mas né? Muita gente não tem para onde nem para quem voltar. Eu conheço pessoas em Nova York, na área de Nova York, que largaram o Brasil e aí foram perdendo seus contatos, até seus familiares, e hoje, se voltarem para o Brasil, não tem para quem voltar. Eles podem voltar, porque seguramente estariam melhor aqui, ou assim acredito, do que lá. Mas voltar para quem? Essa é a tragédia do degradado. Voltar para quem? Voltar para onde?